Olá, como estão? Espero que bem. Hoje eu vim aqui falar sobre essa mania agora, que já vem há algum tempo, de as disciplinas das humanas, divididas assim, das humanas, resolverem usar o adjetivo científico para qualificar, para corroborar, para dar uma afirmação mais robusta àquilo que elas trazem a respeito do comportamento humano, dos movimentos humanos em relação a si, principalmente ao pensamento, né, as relações humanas no geral. Então eles colocam, cientificamente está provado que essa praga, né, que corrói o pensamento das humanas, tanto das terapias quanto da filosofia e outras áreas. Digo isso porque estava vendo um vídeo de um filósofo que na descrição do vídeo estava a ciência da felicidade. E ele ainda, para piorar, traz como exemplo, como quase todos os filósofos trazem, dessa palavra felicidade, Aristóteles. Né? Então, a primeira parte agora aqui da minha fala, eu vou aqui falar para você sobre a Ética Nicômaco, de Aristóteles. Aqui eu tenho uma versão que tem o grego antigo. Então, vamos ver o que o Aristóteles fala a respeito da felicidade e como é que esse termo, esse adjetivo científico ou ciência, que quer usar as humanidades, esse filósofo e muitos terapeutas e pessoas das humanas hoje acham que tem que usar isso para dar credibilidade ao que falam, credibilidade social ao que falam. O que Aristóteles, já que as pessoas trazem muito esse exemplo da felicidade, diz sobre isso, né? Primeiro ele fala aqui no livro 1, capítulo 4, uma tradução tá bem mais ou menos do grego aqui, né? Em que eles falam que o que se chama como as pessoas, né, o ser humano tende para aquilo, para um fim, e esse fim, tanto os sábios quanto as pessoas comuns chamam de felicidade, que seria o bem, o fim último do ser humano, né? Que aqui é eudaimonia, né? Tanto os sábios quanto as pessoas comuns chegam a esse acordo, porém não estão em acordo sobre o que é a felicidade. Porque se cada um define ela de uma forma, os meios para se chegar a ela são diferentes. Então, já por aqui, Aristóteles não define a felicidade. Ele diz que, embora tende o ser humano ao seu fim último, e este parece ser uma vida feliz, há muitas maneiras de se pensar esse termo, e dependendo de cada maneira, muitos jeitos e maneiras de considerar os bens que se fazem, que se podem ser valorados para chegar à felicidade. Então aqui ele já não define a felicidade de uma certa forma. Durante todo o livro, ele vai tentar mostrar que isso, para ele, é uma disposição de caráter. E vai falar de virtudes relativas a isso. Mas não há uma definição precisa de felicidade em Aristóteles. Mais adiante, no livro 6, nos capítulos, no capítulo 3, ele vai dizer que conhecimento, que a episteme, que o conhecimento tem que ser algo relativo àquilo que é firme e constante, que não pode variar. Então só se tem conhecimento daquilo que não pode ser diferente. De outra maneira, é necessário que o conhecimento seja dos universais. E isso ele vai dizer em outro livro que ele vai buscar isso, né? Ele só menciona que esse outro livro seria a metafísica ou a filosofia primeira. Por que ele diz isso? Por que ele diz que o conhecimento
ele afirma o conhecimento para ser conhecimento e ser ciência nesse sentido de conhecimento, de um conhecimento firme, de uma ciência de algo, ela tem que ser de algo que também seja firme, imutável no tempo. Portanto, não pode ser das coisas contingentes. No livro 6, no capítulo 8, ele vai dizer que, por exemplo, a prudência, que é uma disposição de caráter, ela é contrária a um conhecimento universal e científico. Qualquer que seja a palavra, claro, científico no sentido de ser um conhecimento firme, porque é uma disposição de caráter. A disposição de caráter, ela é vista dentro das particularidades do contexto de onde as pessoas vivem. Então, todas as virtudes para Aristóteles de caráter não podem ser ciência, como queriam, por exemplo, os estoicos. Para Aristóteles, a ética não é uma ciência, nos termos de uma matemática, de uma geometria, inclusive para ele de uma filosofia primeira, ou a chamada hoje metafísica. Então, quando um professor de filosofia vem dizer sobre a ciência da felicidade e ele menciona e traz à tona Aristóteles, ou ele não entendeu Aristóteles, ou ele não leu Aristóteles, ou ele está usando Aristóteles como uma jogada de marketing, não sei, de aproximação, para dizer, ó, eu li. Mas justo Aristóteles, se ele falasse isso dos estoicos, eu entenderia. Né? Mas agora Aristóteles não considera a condição humana ética como uma ciência de conhecimento firme e de que possa chegar, que possa ter também ciência nesse sentido, um a priori, a partir de determinações conhecidas, chegar a uma conclusão antecipada. Isso faz a ciência, as ciências naturais, a física, né, o estudo dos movimentos dos corpos, dadas as determinações conhecidas anteriormente, podemos tanto prever o futuro quanto ler o passado dos movimentos dos corpos, por exemplo. Isso não acontece para Aristóteles nas relações humanas, na ética, nem na política, que é o lugar apropriado da ética para Aristóteles. Então, essa mania de querer, primeiro, trazer Aristóteles como se fosse o filósofo que definiu a felicidade, não definiu. Ele sempre diz que tudo pode ser de várias maneiras. E mostra essas várias maneiras e traz, muitas vezes, quase em todos os seus escritos, o que os outros antecessores a ele pensaram a respeito disso. Concorda com um, discorda com outro, mas não há uma definição única de felicidade para Aristóteles. Há uma definição de que a tendência do ser humano é ser o fim último. Mas isso não diz nada sobre o que é felicidade e como chegar a ela. Por quê? Porque não tem como fazer ciência do contingente, não tem como fazer ciência do particular, porque o particular sempre pode ser diferente. Não tem como fazer ciência no sentido de uma ciência matemática, de uma ciência natural, do pensamento de uma ciência natural, ou de uma ciência a priori. Podemos fazer ciência a posteriori, como pensamento indutivo. À medida que vamos vivendo e vamos percebendo o mundo ao nosso redor, um pesquisador sobre o comportamento humano pode chegar a algumas conclusões indutivas de que certos comportamentos levaram a certos resultados, isso dentro de um escopo que ele mesmo vai definir. E isso fala desse escopo, desse âmbito que o pesquisador definiu, não fala sobre o todo. Toda a conclusão de um pensamento indutivo está aberto à revisão. Todo. Porque não é uma verdade, não é um conhecimento científico no sentido de determinações. Nenhuma parte do comportamento humano pode ser lido, visto através da ciência do pensamento, uma ciência natural ou de uma ciência a priori. O comportamento humano
ele só pode ser visto a partir dos resultados de sua interação com o meio, com a história, com as outras pessoas. Mas não é um conhecimento fechado, não é um conhecimento dado por completo, porque só pode, como diz próprio Aristóteles, o conhecimento firme ser sobre os universais, aquilo que não muda constantemente ou não muda nunca, como o eterno, como ele vai dizer. Por que eu estou dizendo isso? Porque a filosofia clínica, mais uma vez, anda na contramão desse pensamento. Leia os livros do L. Strasburger. O máximo que chegamos nas terapias com a filosofia clínica é em aproximações daquilo que o outro apresenta para nós. Não temos a certeza, nem queremos ter a certeza, muito menos científica, seja de que forma for, de que temos conhecimento sobre o eu do outro, sobre a totalidade do outro. Não participamos de teorias ontológicas na filosofia clínica. Na sua metodologia não existem teorias sobre o comportamento humano. O que nós fazemos ali é compreender na nossa representação, a representação que o outro tem da sua própria história, vida e relação. E isso é o suficiente para uma ótima e excelente e funcional terapia. Não precisa botar um adjetivo cientificamente comprovado, porque não tem como comprovar cientificamente nenhuma terapia. Isso é uma falácia epistemológica. Ou uma moda, de que agora tudo que tem que ter validade tem que ter a tarjeta da ciência comprovada cientificamente, porque o cérebro. A neurociência não comprova nada do comportamento humano, ela só mostra as condições necessárias para um comportamento saudável, enquanto órgão do cérebro, por exemplo, tem para que as pessoas possam sentir. Mas a neurociência não comprova, não é causa dos sentimentos. Ela mostra as condições. O máximo que ela mostra. Ela não comprova cientificamente os sentimentos. A psiquiatria não comprova cientificamente com o seu DSM nada. Porque não tem como ser científico. Estatísticas, bom, ela já diz ali, né? É mal estatístico. Se é estatístico, tem margem de erro. Se tem margem de erro, não pega tudo. Se não pega tudo, então não é uma ciência. É no máximo uma ciência indutiva, falível, aberta a revisões e aberta, inclusive, a outras formas de enxergar o ser humano tão válidas quanto essa. Aquela é só mais uma. Ela não tem uma verdade superior a nenhuma outra. Nenhuma indução tem. David Hume já nos ensinou isso no seu livro Tratado da Natureza Humana. As regularidades existem e, através das regularidades, posteriormente, pode-se fazer teorias. Mas elas estão abertas a erro. Abertas não só a erro, como abertas a outras teorias com outra perspectiva a partir do mesmo, em cima do mesmo fenômeno. Isso também é ciência, mas é uma ciência a posteriori. No máximo, o comportamento humano é uma ciência com C minúsculo, indutiva a posteriori, aberta à revisão, onde nenhuma terapia tem uma verdade sobre o ser humano, nem a filosofia clínica. Mas olha só, nós não queremos ter. Essa é a questão. Sabemos que não temos, nem queremos ter. Não queremos esse aditivo científico. Se é um filósofo que me falar para vocês que a filosofia clínica cientificamente é comprovada, fujam. Fujam, põe a mão no bolso porque vão pegar sua carteira, se estiver perto. Fujam de alguém que diga para vocês que uma terapia qualquer é comprovada cientificamente. E que por isso ela é mais terapia, ela é melhor, ela tem mais comprovação científica. E por favor, não usem Aristóteles. Logo Aristóteles, para justificar uma comprovação científica sobre o comportamento humano, porque justamente Aristóteles é um particularista ético e vai exatamente contra o seu grande mestre Platão, que queria uma ciência de todas as coisas. Então, a ética, o comportamento humano, a filosofia clínica está muito próxima, nesse sentido, de Aristóteles. Muito próximo. Terapias não podem ser científicas porque o comportamento humano não é objeto da ciência como querem
nesse adjetivo científico, comprovado cientificamente. Isso é uma falácia, é um erro, é um engano. Que pela moda parece, está todo mundo querendo usar, inclusive sobre a ciência da felicidade. Né? Oxímoro, né? Oxímoro, ou ciência ou felicidade. Oxímoro são duas palavras que não combinam, que se contradizem no próprio argumento. Né? É um oxímoro. A ciência da felicidade. É um oxímoro, uma psiquiatria médica. A filosofia clínica não está nesse âmbito, não quer estar. Nega a si mesma esse adjetivo, porque ela sabe que o máximo que chegamos são aproximações, são representações, e isso é o suficiente para se fazer uma terapia robusta, que tenha resultado, sem precisar usar de artifícios, vernizes científicos para dar mais credibilidade. Quem usa a filosofia clínica como um terapeuta, como eu e outros colegas, pessoas que já passaram pela filosofia clínica, esses são as comprovações de sua validade. Não precisa de nenhuma ciência. Muito bem, esse é o recado que eu queria dar hoje sobre a filosofia clínica, um pouco também sobre filosofia. Se gostaram, quiserem curtir e compartilhar o vídeo, por favor, agradeço, porque ajuda a filosofia clínica a ir mais adiante aqui nos algoritmos do YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.